Das flores em grinalda colorida de esperança, desabrochava um aroma tênue de paz por toda a folhagem na relva festiva. Minhas mãos erguidas ao sol captavam a brisa doce de vida e a luminosidade quente do astro-rei. Senti o calor mesclado de afetividade por ti e lancei meu olhar por entre outras tendas para saber se tu já havias retornado da viagem de conquistas de mantimento e vestuário, conforme havias me explicado antes de partir. Caminhei por entre nossa comunidade e, postando-me diante da roda de tear, junto com outras virtudes, tecelãs singelas da felicidade mortal e perene da alma, comecei o laborioso e delicado ofício na tapeçaria dos sentimentos. Fio a fio e ponto a ponto, dediquei-me a descobrir as formas mais profundas para consolidar o meu presente de amor para ser ofertado a ti, quando retornasses ao nosso convívio tão esperado. O tapete de minhas mais profundas emoções, elaborado pela tecedeira dos sentimentos mais purificados, faria enorme diferença na porta de nosso lar, para que, quando saíssemos ou entrássemos em nossa casa, encontrássemos aquele tapete tão amorosamente tecido, a real renúncia e abnegação, perfumando a entrada de nosso santuário, a consciência. As trombetas soam ao longe, avisando sobre o retorno dos cavaleiros e bons proprietários de terra que voltavam para as suas famílias sem o ataque de matança vil e aterradora. Onde estarias tu, ó amado compar do meu coração? Os sentimentos da caridade e os vestuários da humildade, onde estariam? Meu tapete, exposto em meus braços, jamais sairia do meu colo enquanto não te avistasse, com toda a gratidão a Deus pelo teu retorno, entregando-o com meu abraço terno de alegria espiritual. Todos passaram, mas eu não te avistei, nem sequer ouvir um simples ruído de tua presença. Questionei o cavaleiro da caravana sobre a tua presença e o impoluto livre-arbítrio me revelou sobre a tua partida para terras estranhas e buscas insensatas. Cada habitante da comunidade das emoções, incluindo os sentimentos mais nobres, sacerdotes de nossa comunidade, me ofereceu carta de apoio e efetiva ajuda em minha intensa tarefa de orar até a última lágrima pelo teu retorno tão almejado quanto a própria vida. Por que decidiste fugir de minha presença tão afetuosa? Tens mesmo força para superar os embates da sofreguidão sem a minha presença? Quantas noites expressaram a alegria de podermos contar as estrelas e quantas vezes o riacho carregou nossas pétalas em convívio doce de paz em meio à natureza. Oh, amado inquietante, deixa-me estar junto de ti para sempre. A taça quebrada de tua amargura não poderá ser reparada com pedaços velhos se tu queres que ela se transforme em ventura. É preciso que tu transformes a própria vida pela capacidade de recomeçar, reconhecendo tua fragilidade e aprendendo a aprender. À semelhança de todas as coisas que se renovam na natureza, eu também te renovarei com todo o amor de minha alma, amado inclemente. Hoje,
começaria a tecer o tapete de teu arrependimento, e unida ao cavaleiro livre-arbítrio, saberei te sensibilizar às escolhas, para que evites aquelas indevidas ou insanas das tendências equivocadas. O tempo para mim é uma criança deitada no colo. Eu jamais me cansarei de te acolher, mesmo que demore muito a tua decisão de retornar. Os fios delicados dos meus sentimentos já estão prontos para o trabalho, e a partir de agora eu estarei trabalhando ainda mais para te ver feliz comigo. Tua irmã, Paciência. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Salve, salve, amigos, companheiros do Em Busca do Sagrado, mais um encontro feliz, muito feliz por estarmos juntos mais uma vez para falarmos da nossa doutrina bendita e, acima de tudo, da nossa estrada na direção de Deus. Hoje nós vamos abordar um assunto muito caro e claro para a doutrina, que é a reencarnação. Não a reencarnação como fenômeno, mas a reencarnação como
o grande momento, a grande bondade, como diria Lázaro, a segunda palavra do alfabeto divino. Por que a reencarnação é tão importante para esse momento dos reencontros na Terra? Se nós formos pensar do ponto de vista evolutivo, faz-se necessário que nós tenhamos a possibilidade de estarmos com aqueles que no passado foram os desacertos das nossas vidas. É comum, por conta da ignorância, cometermos equívocos. É comum que nós tenhamos na nossa história pregressa feito coisas das quais hoje nós nos arrependeríamos fortemente, graças à nossa evolução, mas que no passado eram coisas comuns na nossa maneira de ver, na nossa maneira de entender, no nosso nível de ignorância. Mas hoje nós podemos ter, com o crescimento que já oferimos, a possibilidade de reencontrarmos com aqueles feridos do passado e refazermos essas histórias. Não somente isso, mas também as nossas próprias histórias pessoais, as nossas próprias construções pessoais. Nós podemos estar trazendo aqui na Terra, por exemplo, agora, as marcas das nossas impressões de consciência de uma vida passada. Nós podemos estar construindo hoje a continuidade do ontem, a continuidade daquilo que nos aconteceu, que nos ocorreu e que foi tão importante, tão marcante para as nossas existências. Se nós quisermos entender a reencarnação do ponto de vista da sua afirmação positiva, como base em todas as doutrinas, pensar num cristianismo reencarnacionista, onde todas aquelas pessoas, de todas as variações possíveis, pudessem considerar que os encontros na Terra não são oportunidades fortuitas. Afinal, quando Jesus desce do Monte Tabor e apresenta para os seus 3 discípulos quem eram aqueles que estavam conversando com ele em cima do monte, embora eles reconhecessem que era Moisés e Elias, Jesus diz que Elias, em verdade, tratava-se do João Batista, que reencarnou entre eles naquele instante, que naquele momento já se encontrava desencarnado, mas que teria sido Elias reencarnado na figura de João. Vocês sabem que João não foi simplesmente uma ressurreição de Elias, porque João passou na barriga de Isabel, tem todo aquele episódio do anjo que convidou Isabel a ser mãe, que Zacarias duvidou, né, o esposo de Isabel, ficou mudo pelo encontro com o anjo, e que Maria teria se encontrado com Isabel para poder confirmar a gravidez, né, que estava ali acontecendo em ambas aquelas mães, mas acima de tudo o encontro ou reencontro dos grandes amigos. E é justamente sobre esses grandes amigos que nós vamos trazer a oportunidade de compreendermos melhor as famílias, compreendermos melhor quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus filhos, por que eles estão chegando hoje, por que nós temos que construir uma estrada baseada nos lastros do amor, por que nós temos que ressignificar todo esse conjunto chamado agrupamento familiar. Só para a gente não esquecer, no plano espiritual, os espíritos, cada qual vai ocupar o seu espaço, que seja relativo ou proporcional ao seu nível de adiantamento espiritual. Não é natural que aqueles que se uniram na Terra estejam necessariamente juntos, pelo menos no primeiro momento, lá no plano espiritual, após o decesso celular, após a morte do corpo físico. Isso não necessariamente vai acontecer. Pode acontecer, claro que pode, se os espíritos estiverem em graus iguais de desenvolvimento, ou pelo menos semelhantes, nas mesmas faixas vibratórias, é claro que vai acontecer. Mas não necessariamente. E aqui na Terra é diferente, porque aqui na Terra nós temos os corpos que são redutores dessas diferenças espirituais. Então nós podemos conviver, coabitar com espíritos em graus e níveis diferenciados. Espíritos que estão numa classe melhor, num grau maior, numa ordem superior, né, no caso do ponto de vista da evolução, e isso faz com que nós tenhamos esse grande convívio com criaturas que já são mais evoluídas e criaturas que ainda não são, e nós mesmos, que temos como aprender com uns, superar com os outros, ter sempre as experiências plurais, diversas e muito ricas da existência carnal. Então, valorizar os encontros proporcionados pela reencarnação é entendermos as palavras de Lázaro, quando dizia que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. Então, a reencarnação é a oportunidade mágica que nós temos de encontrarmos essas pessoas com as quais nós precisamos aprender,
resolver, nós precisamos superar, nós precisamos refazer as coisas e com isso nós vamos avançando conjuntamente, coletivamente. A importância de compreendermos isso faz com que entendamos as naturezas diversas dos componentes que fazem parte do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo de existência, do nosso ecossistema existencial. Faz com que nós tenhamos mais tolerância, faz com que nós tenhamos um olhar mais paciente e, acima de tudo, mais determinação na melhoria das nossas atitudes em relação a esses irmãos. Porque nós sabemos por que estamos juntos. A finalidade principal da encarnação é a melhoria do espírito, é a evolução. E é por esse motivo que essa reencarnação faz com que nós tenhamos plurais oportunidades. Outra coisa importante é acabar com esse conceito de céu, de inferno e também das penas definitivas. Porque embora estejamos ainda, eventualmente, em alguns estágios, passando por experiências, vamos dizer assim, um pouco desagradáveis, elas serão apenas transitórias, porque nós teremos oportunidades outras para nos refazer em relação a essas construções mentais e sairmos para planos melhores, para condições maiores, melhores, mais aquinhoadas de luz dentro do espírito. Portanto, o caminho para Deus passa necessariamente pela reencarnação, porque é a reencarnação que vai fazer com que nós consigamos chegar da ignorância à luz, sairmos da total ignorância para o grau de perfeição máxima do espírito, conforme questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, estamos todos convidados na vida para pensarmos na reencarnação como grande encontro de espíritos para fazermos na Terra aquilo que será no futuro a grande família espiritual. Desenvolvermos as capacidades de amor, desenvolvermos as capacidades de sermos melhores, sermos mais capacitados para fazermos de nós verdadeiros caminheiros, verdadeiros viajores na direção da luz divina. Caminhar nessa estrada iluminada, de mãos dadas, de braços dados, na direção da luz, esse aí é o grande objetivo das nossas reencarnações. Por isso vamos passear por elas, vamos ver o lado musical, o lado poético das encarnações, mas sem dúvida nenhuma vamos pensar na nossa condição de viajores da vida na busca da luz. O mundo, pessoal, lembra um circo-teatro, cuja função nunca termina. A casa da gente é como se fosse, assim, um palco. E cada família nossa é uma pantomima. O espetáculo é de todo mundo. Como se diz, a prova é parte comum. Mas proveito mesmo, que é bom, proveito, ou tarde de aprendizado, esse não. Esse é coisa de cada um. Diz que antes da gente brotar de novo aqui, nesse mundão, falando como se diz, na tarde de reencarnação, diz que a gente, quando vai renascer, procura lutar para ficar mais bom. Melhorar. Progredir como gente. Blá, 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 blá. Diz que acontece, que faz, tá? Mas depois que nasce, a verdade é que a gente de tudo se esquece. E então se volta lá para trás. Diz que lá no outro mundo a gente reza, faz prece, implora até. Pede para quando vier para cá, outra vez, a gente ter inimigos para parente. Sabe para que é? Para a morte aprender a perdoar. Mas quando a gente topa com eles nessa vida aqui, ó, ombro a ombro, como a gente não se esqueceu da cara deles, é só reclame e coisa e tal. Diz que o exemplo é assim, ó. Às vezes, uma filha ingrata foi aquela menina sofrida que a gente abandonou na rua, sofrendo os trancos da vida. Um fio que dá problema, tristeza, mágoa, perigo. Diz que esse aí foi lá atrás, em outros tempos, inimigo que agora vem cobrar aquele débito antigo. Enfim, as brigas, desgosto, espinheirar do passado, tudo isso é pagamento de prestação das culpas por atacado. Sobre as heranças? Sobre as heranças, então, diz que a herança só dá encrenca, só. Vocês nem querem saber. O coronel em hotel, quando era vivo, deixou para o genro Tinoco a fazenda Carolina. Mas o moço, pouco a pouco, perdeu tudo em jogatina. Em Anicota. Anicota trabalhou a vida inteira. Juntou de casa uma fieira para deixar para vossa filha.
e viu a moça ser envenenada numa questão de partilha. Inhotino deixou para os filhos um fazendão, a tronqueira. Mas os moços, em vez de trabalhar, caíram nas bebedeiras. Kalina deixou para a filha como legado um montão de prédio. A moça largou os estudos, foi perdendo tudo, e ainda se matou de tédio. Teotônio deixou, 1 milhão de contos para o neto dele, o Tadeu. E vendo o moço abusar das tardes de droga, o coitado do Teotônio, enlouqueceu. Nicão viu tantas maluquices na viúva dele, Dona Cristi, que até preferiu ir para o inferno. Mas o inferno não existe. Pois bem, olha, se você aí, que está me escutando, se você tem bens, coisas assim para dar, veja bem, nunca exija condição de trabalho, isso sim, de caridade, paz, amor e educação, viu? Que isso que é bom. Bendita seja a pessoa que, recebendo uma herança, sabe espalhar ajuda, benefício, conforto, luz e esperança. Porque, como ela diz, muita herança de legado é a esperança de um apoio ilusório. Pois, tá assim de gente morrida, enlouquecida nos cartórios. Alma liberta aos sóis, ganho esfera venusta, fito estático e ansioso fulgor de outra esfera. Expandir-me, crescer e volitar quisera, e sensação de queda agônica me assusta. Os instintos carnais, por escória incombusta, chamam-me ao teto antigo. A lei piedosa e austera mostra-me os sonhos de anjo e os impulsos de fera. Homem, devo aprender quanto a ascensão me custa. Torno trêmulo a terra em torvos desenganos, mas agradeço, ó Deus, os tremedais humanos, báratros, tentações, trevas e desatinos. Glória à reencarnação, por mais me desconforte, de corpo em corpo, vida em vida, morte em morte, alcançarei um dia os páramos divinos. Renascer. Eis a vida, o progresso incessante, o eterno evoluir, eis a lei do Criador. Eis o Mestre, Jesus, como luz rutilante, o ensino imortal do Evangelho do Amor. Renascer. Eis a lei imutável, constante, pela qual nosso eu, no cadinho da dor, em sublime ascensão pela luz deslumbrante, subirá para Deus, nosso Pai e Senhor. Renascer. Eis a luz, eis as almas reunidas no contínuo evoluir, nessas múltiplas vidas que o Senhor nos concede, amoroso perdão. Renascer. Eis o sol, sempre claro e bendito, dessa aurora a raiar na amplidão do infinito, apontando a brilhar essa luz, perfeição. Renaître encore et progresser sans cesse,
To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Antes do berço terrestre, junto a mentores queridos, fazemos vários pedidos quanto a lutar e sofrer. Queremos saldar no mundo nossas contas em atraso. Ninguém chora por acaso se encontra fé no dever. Renascemos carregando peso do compromisso, doenças, mágoas, serviço, menosprezo e solidão. Eis alguns dos instrumentos que nos procuram em fila, com que a terra nos burila as forças do coração. Pessoas que nos atraem, buscando-nos a ternura, nelas vemos a aventura com que andamos a sonhar. Depois é que se descobre que não são joias nem flores, mas simplesmente credores e ajustes por acertar. Se te vês em grandes provas, se alguém te fere ou maltrata em acessos de alma ingrata, perdoa fazendo bem. Estás na escola da terra, aprende a servir e amar. Permanece em teu lugar, não abandones ninguém. Em um livro belíssimo chamado Memórias do Padre Germano, Amália Domingos Soler vai nos contar uma história pitoresca que me toca particularmente, a história da Condessa de M. A Condessa de M era casada com Enoque e ela tivera um caso com o médico particular da família, o que a levou a envenenar o seu marido Enoque. Antes de morrer, Enoque chama o Padre Germano e conta a ele, confessa a ele que sabia do que tinha acontecido na sua vida e que, em verdade, ele fora envenenado pela sua esposa. Ele morre, levando para o plano espiritual um coração leve, cheio de perdão, enquanto que a sua esposa experimenta na terra as agruras e as dores da consciência culpada.
vai se aproximar do Padre Germano, o Padre Germano com os seus conselhos, sempre conselhos assertivos, vai fazer com que a Condessa de M se aproxime da religião de alguma forma, mas isso ainda não é suficiente. Ela desencarna. E ele também, o Padre Germano, parte para o mundo espiritual. Ao chegar no mundo espiritual, ele se encontra com Enoque, todo sorridente, e Enoque então vai lhe contar a respeito da situação de Margarida. Margarida não está muito bem, e eles então vão ao encontro dessa desafortunada irmã. Eles levam vários meses para conseguir que ela tenha a capacidade sequer de ouvi-los. E a partir desse momento de acolhimento, de trabalho específico, implorando uma nova oportunidade na Terra, ela renasce como uma mulher que teria sérios problemas físicos. Ela tinha um corpo horroroso, um nariz mal feito, uma pele grossa, o cabelo curto, a voz era irreconhecível, ninguém poderia entender o que ela falava, ininteligível totalmente, tanto que ninguém sabia o seu nome. Abandonada de tudo, ela vivia numa cabana improvisada que ela havia construído para passar os seus dias. Quando ela caminhava pela rua, as crianças jogavam pedras porque ela era conhecida como a fera. Tamanha era a sua animalidade em expressão física. A vida de tormentos, de sofrimento absoluto, mas ela era pega de vez em quando com as mãos para cima, orando aos céus, pedindo ao Pai Celestial que abrandasse um pouco as dores daquela existência tão cruel. Tanto era que os espíritos amigos estavam cercando essa nossa irmã, que o Enoque então suplica uma oportunidade de descer como aquele que vai ajudar a sua antiga companheira a atravessar essa vilegiatura tão complicada. E ele pede, implora, ela também faz as suas orações e a bondade divina permite que esses dois se reencontrem e ele vai aparecer como o filho da fera. A fera, então, traz ao mundo um garoto que, ao contrário dela, era a perfeição absoluta. Ele tinha o olhar do anjo, a cara do anjo, o corpo do anjo. Era o seu ex-marido que voltava para acompanhá-la no seu périplo pela terra. Mas isso não era suficiente, porque embora a fera tivesse com ele um carinho todo especial, beijava-o como se estivesse alcançando, com esse toque na sua boca, as portas do céu, ela estava ainda com seus problemas, com seus transtornos, com suas dores no coração. E esse jovem então teve uma ideia magistral. Nos dias, vai dizer a nossa querida escritora, em que mais penoso se tornava o seu abatimento, a criança então acercava-se da mãe desditosa, passava-lhe os braços com ternura pelo pescoço chagado, osculava-lhe as faces que se desfaziam aos pedaços, dizendo-lhe, influenciado pelos bafejos imperceptíveis que lhe vinham de entidades lúcidas, dizia assim: mãezinha querida, não desanimes. Todas as noites, mãezinha, eu sonho com aldeia muito linda, onde existem aves de luz cantando dos ramos verdes das árvores, que são muito belas, carregadas de frutos e de flores. Às vezes, mãezinha, eu vejo que essa aldeia formosa está cheia de anjos que sorriem, de mães que amam e de velhos que abençoam. Os homens me estendem os braços e nos chamam para esse canto luminoso, e sempre, mãezinha, ao despertar, ainda lhes ouço os cânticos cheios de beleza e de luz. Ah, minha mãe, dizia o nosso queridinho menino, andemos um pouco mais, mamãe, e havemos de encontrá-la. Acho que está por ali, vamos. E a mãe, então, sobre os ombros do seu filho, era carregada pelas ruas, animada pela perspectiva da grande aldeia que nunca chegava. Mas a vida estava esperando ainda alguns desafios para a nossa querida fera. Esse menino sai certa feita para esmolar o pão que serviria de alimento, quando uma nevasca o colhe pelo caminho, tirando a sua vida. A mãe fica em desespero absoluto, fica completamente fora de si, porque afinal de contas perdera o seu anjo, perdera o porquê viver, porquê estar aqui na terra, o que seria dela agora. E ela orava e pedia aos céus que abrandasse a sua pena sobre o planeta, e aí vinha nos sonhos, a criança aparecia
Mãezinha querida, não desanime, caminha pela dor e me encontrarás aqui naquela aldeia, mãezinha formosa, que eu via nos meus sonhos, aonde existem roxinóis de luz, cantando nas frondes de árvores maravilhosas, repletas de frutos e de flores. Aqui, mamãe, há anjinhos que sorriem, mães que amam e anciãos que abençoam. Hás de vir também para ouvires comigo, mamãe, as harmonias celestes que os artistas do céu sabem compor, e apenas eles são preces formosas que se elevam como hosanas de glória ao Senhor, o Pai Celestial. Vem, mamãe, vem, adorada mãe, para orares também conosco. E a mamãe então se enchia de alegria. Mais uma vez ela estava impulsionada para viver com este seu filho em busca da luz. Enoque, na pessoa dessa figura angelical, resgatava-se com a sua querida Margarida. Estava em busca agora da sua remissão total. A vida fora chegando ao fim e Margarida então se despede, a fera agora se despede da vilegiatura carnal, voltando mais uma vez para o plano espiritual. Imediatamente, quem ela encontra, depois dos seus refazimentos iniciais? A figura do seu filho, que lhe olhava com seu olhar brilhante e dizia: vem, mãezinha, vem mais uma vez, em demanda daquela aldeia formosíssima, onde existem pássaros brilhantes, árvores encantadas, anjos que sorriem, mães que amam e anciãos que abençoam. E a mãe caminhava sempre na direção da luz. A reencarnação, enfim, havia aproximado esses dois irmãos. A alma clamou cansada ao corpo um dia: por que me prendes, barro vil e escuro? Quem te sustenta por lodoso muro, acalentando a noite que me espia? Quem te mandou, algema da agonia, escravizar meu sonho vivo e puro? Quem te criou, cadeia de monturo, excitando-me a dor e a rebeldia? E o corpo respondeu, calmo e sublime: eu sou na terra a cruz que te redime. Não me interpretes por sinistra grade. Deus modelou-me lâmpada de lodo, na qual és chama do divino todo, para fulgir além na eternidade. Vida que entoa uma nova canção, vento que sopra em qualquer direção, ouve sua voz, mas não sabes dizer de onde vem nem pra onde vai. Se a graça divina teus anseios ouvir e a porta de nova existência se abriu, é tua chance de recomeçar e escrever a mais bela história. Romper em nova alvorada e refazer a jornada. De certo, ninguém pode ver a aventura dos céus sem de novo nascer.
Se a graça divina teus anseios ouviu, e a porta de nova existência se abriu, é tua chance de recomeçar e escrever a mais bela história, romper em nova alvorada, romper em nova alvorada, refazer a jornada e refazer a jornada. De certo ninguém pode ver, de certo ninguém pode ver a aventura dos céus sem de novo nascer. Mais forte agora, romper em nova alvorada, romper em nova alvorada, refazer a jornada e refazer a jornada. De certo ninguém pode ver, de certo ninguém pode ver a aventura dos céus sem de novo nascer. Em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento diante do mestre, porque, não obstante as suas atividades derrotistas, continuavam eles as ações generosas de Jesus beneficiando aflitos e os sofredores. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de um vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes, figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas as meditações, Nicodemos dirigiu-se a Jesus respeitosamente. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deveria lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e, de maneira tranquila, esclarece. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo.
Como pode um homem nascer de novo, sendo este homem velho? Interrogou então o fariseu, altamente surpreendido pela fala do Cristo. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Disse ele mais uma vez. O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e de maneira muito serena acrescenta: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode ser isso? Perguntou de maneira muito rápida Nicodemos, que estava muito perturbado. És mestre em Israel e ignora essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. Como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando apenas André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Por que tamanha admiração em face destas verdades? Neste momento, pergunta-lhes Jesus de maneira bondosa: as árvores não renascem depois de podadas? Vocês não veem isso o tempo todo? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda a roupagem material acaba rota, porém o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário que vez ou outra ele deverá fazer. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma, esta, caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Ante as elucidações do Mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Eminentemente impressionados, André e Tiago falaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição de Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre dentro do Evangelho do Reino. Reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta às novas vidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas.
mas hoje livre, enfim, de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o maio, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escombro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de lição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem feliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa: para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai.
Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-no aqui, de espírito ainda em súplica no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas, nos dias de sombra, ser nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos, Senhor, para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, ronda aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam captoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concita-nos a rodiosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem atrás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vinda. É a vinda desse meu lugar.